você esteja bem, espero que você esteja se cuidando com saúde. Quero convidar você a celebrar ao Senhor juntamente comigo aqui, aí na sua casa, com a sua família. Vamos chamar a presença do Senhor para os nossos lares nesse momento, adorar aquele que é digno, aquele que é merecedor de toda honra e toda glória. Então, convido você, vamos adorar ao Senhor juntos. Antes eu queria só compartilhar um texto da palavra, que é o Salmo 150, salmo muito conhecido, que diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Então, eu convido você, eu sei que você está respirando, graças a Deus, então convido você a celebrar ao Senhor nesse momento. Vamos adorá-lo de todo o nosso coração. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por esse dia maravilhoso e por essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que nas nossas casas, mas para adorar o teu nome, para ouvir a tua palavra, para te bendizer, Pai, porque só o Senhor é digno. Que o Senhor se faça presente em cada lar, eu te peço, meu Deus, nesse momento. Pai, vem, enche as nossas casas, enche os nossos corações, tira toda tristeza, toda angústia nesse momento. Pai, cura os nossos corações e eu te peço, Senhor, que o Senhor se faça presente, cumpra os teus propósitos integralmente na vida de cada um dos meus irmãos, cada pessoa que está assistindo a esse vídeo, que vai ver esse culto. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe desde já, Senhor, toma toda a primazia. O primeiro lugar é teu, Senhor, o único lugar é teu, Pai, aqui. Em nome de Jesus, seja adorado, seja entronizado. Amém. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não.
graça e paz. Sempre muito bom estarmos juntos, para mais uma vez, no culto não presencial, ouvemos a palavra de Deus. Muitos têm falado a respeito do novo, né? O novo do novo. Enfim, tem várias coisas que estão sendo ditas por aí. Por isso hoje eu quero falar para você do novo de Deus, não é? E esse novo de Deus a gente pode ser aprendido através de alguns textos, alguns versículos, meditando algumas coisas da palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, nos versículos 16 a 17. Mateus capítulo 9, versículos de 16 a 17 são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhante remendo rompe o vestido, e se faz maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Esse texto é bastante conhecido, né? Contém uma mensagem extremamente importante, mas muitas vezes nós não estamos dando a devida atenção para ele. Se eu perguntasse para você, quantos de vocês, né, querem o vinho novo? Certamente você dirá, amém, glória a Deus e aleluia, né? Só que o vinho novo nada mais é do que o símbolo da unção do Espírito Santo. O vinho novo, ele é o símbolo, ele representa a unção do Espírito Santo. Então, quando ele vem para a nossa vida, ele traz junto coisas novas, né? E se você ler no Salmo 92, você vai encontrar um versículo onde o salmista diz o seguinte, olha as palavras do salmista: mas tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Por que eu fiz questão de fazer essa leitura? Para dizer para você que se o vinho novo vier sobre a sua vida, ele vier sobre a minha vida, virão também bênçãos novas, coisas novas na área espiritual, na área emocional, na área física, na área material, né? Coisas que vão fazer bem para a sua vida espiritual, vão fazer muito bem para a sua vida familiar, para a sua vida matrimonial, para a sua vida financeira e tudo mais. Mas não é por isso que nós estamos falando disso. Nós temos que falar aqui hoje sobre aquilo que impede nós de recebermos aquilo que Deus tem reservado para nós. Por isso que o salmista diz, não é, que esse óleo tem que ser ungido com óleo fresco. O que ele está querendo dizer? Que essa unção, ela precisa ser renovada na nossa vida diariamente, tá ok? As pessoas muitas vezes não entenderam até hoje que o Espírito Santo é uma pessoa e que você não pode ter mais ou menos de uma pessoa. Eu não posso ter mais ou menos de uma pessoa. Se o Espírito Santo é uma pessoa, então eu não posso ter mais ou menos de uma pessoa, mas eu posso ter mais ou menos da sua unção. E aí é onde está a questão do vinho novo. Eu posso ter mais ou menos da sua unção. E essa unção nada mais é que a sua presença, a presença dele nas nossas vidas. Por isso, volto a insistir que ela precisa ser renovada todo dia, porque o vinho novo traz consigo coisas novas. Todos nós gostamos de ouvir coisas boas e mensagens que nos animam, que nos encorajam. Isso é muito bom, não está errado. Mas existe parte desses versículos que nós acabamos de ler que a gente muitas vezes tem desprezado e tem entendido errado. O que está escrito ali, em outras palavras, é o seguinte, que para que as coisas novas venham na nossa vida, as coisas velhas têm que ir embora. Então, para que as coisas novas venham para a sua vida, para a minha vida, as coisas velhas têm que ir embora obrigatoriamente. Talvez você questione, mas por que, pastor, tem que ser assim? E a resposta, né, para o seu questionamento, por que tem que ser assim, ou por que é assim, está no versículo 17. O que está escrito, dito ali no versículo 17? Que se as coisas velhas não forem jogadas fora, elas vão estragar as coisas novas. Se as coisas velhas não forem jogadas fora, elas vão estragar as coisas novas. No caso, o odre, o vestido, etc. e tal. No caso do vestido, ele pode rasgar mais, não é? Os odres podem se romper e estragar os odres. Estragando os odres, o que vai acontecer? O vinho vai ser derramado e ele pode ser completamente perdido. Por esse motivo, você não pode receber o vinho novo de Deus mantendo as coisas velhas. Por isso, não é? Se você mantiver as coisas velhas, você vai perder o novo de Deus. E é isso que Deus está preocupado e que a gente deve estar preocupado também, não perder o novo de Deus para a nossa vida. Imagina você que você está com vontade de tomar leite, você vai na geladeira e encontra lá 2 caixinhas de leite longa-vida, uma aberta, já vencida, né, data de validade vencida, né, e a outra não. Aí tem só um restinho, né, daquele
leite mais velho. Aí você põe num copo que você quer economizar e depois você põe completo o copo praticamente todo com o leite bom. O que acontece na prática? Tá certo? Mesmo que a maior quantidade do leite seja do leite bom, aquilo que tinha de velho ali, né, o leite velho, vai o quê? Vai estragar tudo. Estraga tudo. Assim acontece nas nossas vidas quando a gente coloca algo velho no novo de Deus. Nosso problema é que a gente desenvolve um apego enorme com as coisas, com as pessoas, muitas vezes. A gente fica apegado a um monte de coisas. Tem coisas que a gente está tão apegado que está acabando com a nossa vida. Não é? Está nos matando. Existem pessoas que estão apegadas a certos comportamentos, certas atitudes, não é? Que estão destruindo a vida delas e elas não se mobilizam para isso. Agora, o problema maior é que às vezes a gente está tão apegado com determinadas pessoas que estão sendo um empecilho na nossa vida. E empecilho para quê? Você vai perguntar. Empecilho para você receber as bênçãos de Deus que Deus tem preparado para você. Então, elas podem estar impedindo. Existem pessoas que estão seguindo tendências, não é? E modismos que estão por aí e que estão sendo impedidas de receber o novo de Deus para as suas vidas. E esse é um outro problema, não é? Quando Deus chamou Abraão, ele pediu que ele largasse a sua terra, a sua parentela e a casa de seu pai. 3 coisas ele pediu. Sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa dos teus pais. Ok? Por que Deus pediu isso para Abraão? Para que Abraão pudesse experimentar o novo de Deus. O que Deus tinha de novo para a vida dele. Se a ordem era para deixar até os seus próprios pais, que o Abraão tinha que levar o Ló, que era o sobrinho dele? Qual será que foi o argumento, qual será que foi o motivo que ele encontrou para levar o Ló? Talvez alguém vai dizer, o pai do Ló tinha morrido, etc. Então tá, ok, pode até ser isso. Então o que Abraão fez? Recebeu aquele chamado, levou o Ló, aí Deus teve que falar com ele, né? E o que Deus falou para ele? Interpretando. Deus falou para ele, olha, eu não vou te dar um novo enquanto você não se livrar daquilo que é velho na sua vida. E foi isso que aconteceu. Eu vou ler até o texto bíblico para você entender. Gênesis capítulo 13, versículos 14 e 15. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. Eu quero voltar um pouquinho atrás no tempo. Você lembra que estava havendo briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, justamente porque o Ló não tinha chamado, Abraão não tinha nada que ter levado o Ló. Mas aquele negócio é o meu sobrinho querido, aquelas coisas assim, daquela bondade errada que eu sempre falo, né? E ele acabou caindo nessa armadilha. Então houve contenda. Essa contenda está em Gênesis capítulo 13, versículo 7a. Eu não vou entrar no detalhe, mas houve contenda, tá certo? Uma disputa lá de gado, né? E se você observar o texto, você vai perceber que todas as vezes, enquanto o Ló caminhou junto com Abraão, Abraão frequentemente enfrentava luta, frequentemente enfrentava batalhas na vida dele, tá certo? Então, você tem que entender que Deus não vai dar nada de novo para a sua vida, nem para a minha vida, enquanto você e eu não nos livrarmos daquilo que é velho. Isso é extremamente importante. Você vai me ouvir falar várias vezes nessa mensagem sobre isso aqui. Passado um tempo, o que aconteceu? Né? Deus volta com Abraão e fala, olha Abraão, é o seguinte, a minha aliança, a aliança que eu vou fazer contigo, ela tem uma condição. Eu vou fazer essa aliança através de Isaac. Isaac vai ser o instrumento para que essa aliança se cumpra mais efetivamente. Então o que Deus quis dizer para ele? Que esse novo de Deus só se cumpriria na vida de Abraão com uma condição. E a condição era mandar Agar, Ismael, que era o filho que ele tinha tido com a escrava, o próprio Abraão tinha tido com a escrava, né, embora. Já pensou que coisa séria, meu irmão? Talvez você pense, nossa, que coisa dura. Ele mandou, expulsou da casa dele, não é? O Agar, que era a criada deles, né? E a serva, ele mandou embora também o filho, né? Ismael, que ele tinha tido justamente com a escrava, e assim foi. Então talvez você pense que isso é muito duro, mas você tem uma opção, como eu também, de obedecer a Deus ou não. Se você não quiser obedecer a Deus, o problema é só seu. Grave isso, irmão. Se você não quer obedecer, não quer fazer o que está sendo dito, o problema é só seu, o prejuízo é só seu. Agora, só que enquanto você está aí nessa sua teimosia, nessa sua desobediência, sabe o que acontece? Deus continua esperando por você.
Ele continua esperando o tempo que você quer obedecer. Só que enquanto isso, o novo de Deus não vai acontecer na sua vida. Enquanto você não decidir obedecer, Deus fica te esperando. Mas o novo de Deus não vai acontecer na sua vida. E é assim que Deus trata todos os homens, viu? Não foi só Abraão que ele trata assim. Se você quer algo novo, você tem que deixar para trás aquilo que é velho. Esse é o princípio da circuncisão. Essa é a circuncisão que Deus fala na palavra dele. Só que você vai me dizer, mas pastor, mas tem dois tipos de circuncisão, é verdade, mas deixa eu explicar isso para você resumidamente, tá ok? Então a circuncisão é um processo doloroso, porque ela vai arrancar do seu coração, do meu coração, alguma coisa velha, que você está pegada àquilo há muitos anos. Por isso, seu coração sangra de dor. Se isso não acontecer na sua vida, Deus ficará impedido de dar a você o novo que Ele tanto quer dar a você. Deus está louco para dar esse novo para nós, mas nós mesmos impedimos. Então, nós precisamos jogar as coisas velhas fora para experimentar o novo de Deus. Agora, cá para nós, meu irmão e minha irmã, né? Cuidado, hein? Minha irmã principalmente, né? Cuidado, jogar coisa velha fora não é jogar o marido fora, não, viu? Cuidado com isso aí, tá? Para não entender errado. E nem a sogra, tá? Ok? Ok, brincadeiras à parte. Então, o que não pode acontecer é a gente cair num círculo vicioso. Aí a pessoa, não, mas eu estou esperando em Deus. E Deus fala, eu estou esperando por ele ou por ela. Então, enquanto você fica esperando por Deus, Deus está esperando por você. Você já parou para pensar nisso? Isso fica um círculo vicioso, não termina nunca. Enquanto você não decidir mandar embora os Lós, as Agares e os Ismaéis da sua vida, jamais você vai experimentar o nome de Deus. Todos nós temos alguém, né, que representa o Ló, Agar e Ismael na nossa vida. Tem que mandar embora, senão o novo não vem, senão as novas experiências não virão. Resumidamente, o que nós queremos dizer é o seguinte, é tempo de cortar, é tempo de sangrar, é tempo de dar uma meia volta, né? E dar tchauzinho para o nosso passado. Eu repeti, é tempo de cortar, né? Deus tem que cortar alguma coisa. Né? É tempo de sangrar, porque vai doer, não é? É tempo de dar a meia volta e dar o tchau para o nosso passado. Ok? Dê um tchau para o seu passado já. Se você se sente pressionado com essa palavra, muitas pessoas acham que a gente, né, ao falar isso, coloca pressão em cima. Mas saiba o seguinte, não é? Deus vai continuar te esperando, sem pressa. Agora, sabe qual é o problema de fato, queridos? Eu vou jogar aberto com você. Deus espera o tempo que for necessário para você. Só que você tem que saber que você e eu, no caso, necessitamos mais daquilo que Deus tem para nos dar, né, do que Ele. Ele não precisa dessa nossa atenção. Né? Ele está esperando, né, porque nós necessitamos mais do que Deus daquilo que Ele quer nos dar. Deus não precisa disso, nós sim. Pense nisso. Vamos para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vou repetir o texto. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Veja que Deus está falando aqui de coisas. Ele fala, as coisas velhas já passaram. Ele não está focando na salvação aqui. O foco principal não é a salvação. Porque quando nós somos salvos, Ele já nos coloca em Cristo. Então nós já estamos em Cristo. Mas mesmo depois de salvos, existem coisas na nossa vida que elas precisam ser deixadas para trás. Para que o Senhor possa agir e cumprir os propósitos dEle, né, os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Não é? É por isso. Então, não fica chateado com Deus, achando que Deus está brigado com você, porque faz muito tempo, não é, que Deus já vem falando. Não é? Na verdade, vamos ser honestos, né? Deus já vem há muito tempo falando algumas coisas que é para você largar da sua vida e você não larga. Eu não largo, ficam enrolando, né? Empurrando com a barriga. Né? Quando o povo de Israel saiu do Egito com uma terra prometida, eles saíram lá do Egito e foram rumo à terra prometida. Sabe o que eles levaram na bagagem? Os ossos do José. O José, aquele famoso José lá, José do Egito. Eles levaram os ossos do José. José já havia falecido, eles levaram os ossos. Só que quando chegou na hora de entrar na terra prometida, o que Deus mandou fazer? Mandou enterrar os ossos.
mandou enterrar os ossos. Por quê? Porque aquilo que era velho não podia ser ligado com aquilo de novo que eles iam receber na Terra Prometida. Só que nessa hora sempre tem aquelas pessoas, né, rebeldes, que começam a se levantar contra, que começam a querer mobilizar os outros, porque é contra, não é? Tem que continuar com os ossos do José, aquele papo furado. Então essas pessoas rebeldes se levantam e falam, se os ossos não entrarem na Terra Prometida, eu também não entro. Se os ossos não entrarem, eu também não entro. Cá para nós, né? Deus não está nem aí para essa gente. Gente rebelde, Deus não está nem aí. Né? A Bíblia não fala, mas Deus deve ter dito para eles, olha, em primeiro lugar, os ossos não vão entrar, porque eu disse, eles não vão entrar. E sabe de uma coisa? Nem vocês vão entrar. Pensa nisso. Moisés não entrou na Terra Prometida, sabe por quê? Porque ele simbolizava a lei. E a lei representa aquilo que é velho. Ele foi substituído por Josué, que representa o novo, ou seja, Jesus. Josué já representa Jesus. O velho não pode entrar com o novo, né, com aquilo que é novo. Não pode entrar junto com aquilo que é novo. Portanto, você toma cuidado, porque você pode se tornar um impedimento para que a bênção chegue para a sua própria vida. Então, não, mesmo sem saber, ou por ignorância, ou até por consciência, você pode estar impedindo que a bênção de Deus chegue para a sua vida. Vamos pegar alguns exemplos bíblicos, meio jogo rápido, bem resumidamente. Vamos pegar em João 4, 28, a gente vê a samaritana, que apesar da condição dela, que todo mundo conhece, da história dos maridos, o que ela fez? Quando ela se converteu, ela pegou, largou o cântaro e foi pregar para toda uma cidade. Estranho ela ter largado o cântaro e sair pregando. Ora, a vida toda dela, ela foi nesse poço buscar água. Agora, ela largou o cântaro, o que isso significa para nós? Ela largou o que era velho e foi em direção, foi ao encontro do novo e tornou-se uma mulher de Deus. Olha a mudança. A sua identidade, os seus pensamentos, a sua forma de agir, né, a sua conduta, enfim, tudo mudou em função disso. Vamos pegar o cego Bartimeu. O cego Bartimeu tinha um manto. Na verdade, era uma capa, né? Como tinham todos os cegos em Israel. Sabe por que os cegos tinham uma capa, um manto? De uma determinada cor, era uma cor diferente, para que as pessoas pudessem identificar aqueles que eram cegos no meio do povo. E até se pudessem se oferecer para ajudá-los, né, quando eles tivessem alguma necessidade. Tá ok? Mas quando Jesus ia passando, Bartimeu ele gritou, Jesus, filho de Davi, né, tem misericórdia de mim. O que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus parou. Quando Jesus parou e mandou chamar o Bartimeu fez uma coisa interessante e eu quero chamar a sua atenção. A primeira coisa que ele fez, quando o Bartimeu percebeu que Jesus estava chamando, a primeira coisa que ele fez foi largar imediatamente a sua capa. Ele se livrou da sua capa, jogou a sua capa fora. Depois, o que a Bíblia diz? Que ele deu um salto e saiu correndo em direção a Jesus. Porque ele sabia que as coisas velhas não podiam mais conviver com o novo de Deus. Jesus pergunta para ele, o que você quer? E ele falou, eu quero ver, eu quero ser curado, né? E Jesus declara, vai, a tua fé te salvou, e o cego experimentou o milagre e começou a seguir a Jesus, diz a Bíblia. Tá ok? Às vezes a nossa necessidade é a provisão de Deus, mas às vezes a gente não consegue dar aquilo que é velho para poder receber o novo. Então no episódio da multiplicação dos pães, você vê, né, aquele jovenzinho que levou 5 pães e 2 peixinhos. Deu o velho, e o que aconteceu? Todo mundo se saciou, e foi saciado, e o que aconteceu? Sobraram 12 cestos cheios de pão. Processo de multiplicação. Deus está pedindo para você aquilo que é velho na sua vida. Mas muitas vezes, a gente, o que acontece? Fica agarrado naquilo, irmão. Agarrado, né? Agarrado ali, que nem cachorro agarrando o osso, não solta, né? Então, quando nós passamos muito tempo num lugar, muitas vezes, né, com a mesma pessoa, tendo sempre a mesma atitude, né, será muito difícil a gente se libertar disso. Quer dizer, será mais difícil, né? Não que não vá conseguir. Né? Então, quando Deus disser que uma coisa acabou para você, terminou, é ponto final, é ponto final. Se livre daquilo urgente. Tá ok? Mateus 19, 29 diz o seguinte. Deixa eu olhar aqui o texto bíblico aqui, deixa eu achar ele aqui. Mateus 19, 29. Diz assim a palavra do Senhor. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras,
por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais, 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Pensa nisso. Nós queremos o novo. Queremos receber 100 vezes mais, que é o que o texto promete. Jesus prometeu isso, tá certo? Mas para que a gente receba tudo isso, né, para que isso se cumpra na nossa vida, nós temos que deixar para trás muitas coisas. Aqui no texto bíblico citam duas coisas, bens materiais, cita terra, cita casa e cita pessoas. Mas pessoas tipo pai, mãe, né, filhos, né, ok? E assim vai, sucessivamente. Então nós temos que entender isso, nós precisamos nos libertar disso para poder receber a provisão de Deus, né, a nova provisão de Deus para as nossas vidas. Bom, daqui para frente eu vou falar de 5 pontos, não é? Um jogo mais ou menos rápido, resumido, né? De atitudes práticas, não é? Ou seja, a solução para isso que nós estamos falando, desses problemas, que nós devemos tomar. Então, por exemplo, primeiro item, não fique agarrado naquilo que já caducou no tempo. A coisa já caducou, então você, né, não fica amarrado nisso, não fique preso a isso. Eu vou citar um exemplo para você. Há coisas na sua vida que tem data de vencimento. Muitas coisas que você fez no passado, elas foram boas, não é que elas foram más, elas foram bênçãos naquele período, só que agora já caducou, já passou o tempo de validade delas. Elas já não fazem mais parte do propósito de Deus para os dias de hoje. Tá ok? Isso pode ter sido até um trabalho que você fez, pode ter sido um sonho a realizar, uma pessoa, uma atitude, ou qualquer outra coisa que já caducou. Então você tem que se livrar disso imediatamente. Se for uma pessoa, se livrar dessa pessoa, por favor, né, no bom, né, se desligar dela, se afastar dela, seja o que for ou quem for. Se Deus lhe pedir para se afastar do seu melhor amigo, faça isso. Talvez você fique um pouco chocado. Ou então pensa que eu me enganei. Não, aquele amigo que não é um bom amigo, uma boa amizade. Não, não, é o melhor amigo mesmo. Eu já tive essa experiência pessoalmente. Deus me pediu para me separar do meu melhor amigo. Companheiro de fé, entendeu? Porque Deus, o tempo de nós estarmos juntos havia acabado. Então ele seguiria um rumo e eu segui outro. Não é que a gente brigou, não teve nada disso. Quando a gente se encontra, a gente se alegra, a gente se ama, tal, né? A gente gosta muito um do outro. Porém, Deus pediu que nós nos afastássemos um do outro. Então, não é só nos casos ruins, tá ok? O que nós precisamos fazer agindo assim? Desamarrar a nossa vida do nosso passado, para poder experimentar o que Deus tem reservado para o nosso futuro. Se você não amar o passado, você não vai experimentar o que Deus tem reservado para o seu futuro. Vamos pegar outros exemplos assim rapidinho. Saul errou. Saul ia ser rei de Israel. Ele errou. O que aconteceu? O Samuel ficou muito triste com aquilo, né? E a Bíblia diz que ele ficou chorando por causa do erro de Saul. Até que o Senhor teve que aparecer para Samuel e disse para ele assim: até quando, isso está em 1 Samuel 16, 1, até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então Saul representa o velho e Davi representa o que é novo. Portanto, o que Deus está querendo falar dizendo isso para o Samuel? Deixa Samuel de lado, porque o rei vai ser Davi, vai cuidar de Davi, né? O profeta Samuel vai lá cuidar do Davi, né? Porque eu já desisti do Saul, eu já risquei o Saul da minha lista, ok? Então esse é um outro exemplo, tá certo? Um outro exemplo também envolvendo a vida de Jesus e de João Batista. João Batista era muito querido de Jesus, aliás, eles eram primos, né? E Jesus tinha um enorme carinho por João Batista, até pelo papel importante que ele exerceu, não é? Preparando o caminho para que Jesus viesse. Só que num determinado momento, João Batista precisava sair do ar. Por que João Batista tinha que sair do ar? Né? Mesmo, né? Ele era uma excelente pessoa, ele era um grande homem, um homem de Deus mesmo. Mas para que Jesus pudesse fazer o que ele tinha que fazer dali para frente, né? João Batista tinha que sair do ar para que Jesus ocupasse aquele lugar. Isso chama-se foco no propósito. Então Jesus estava no foco do propósito. Então João Batista teve que sair do ar. Só que Jesus não começou a chorar por causa disso, ok? Jesus começou a chorar, e Jesus deixou bem claro isso. Ele era uma boa pessoa, ele fez tudo certinho, fez tudo bem. Mas eu preciso manter o foco no propósito que meu Pai tem com relação à salvação deste mundo. Na sua vida, algumas coisas também que serviram no passado, hoje elas não têm mais valor. Elas não têm mais lugar. E você precisa tirar elas do caminho. Foram boas para você até um certo momento, mas agora não são mais coisas boas para você não. Tá ok?
O segundo ponto, as perdas são como uma preparação para o novo. Então, muitas vezes a gente perde pessoas, não é? Coisas ficam para trás, alguma coisa é tirada da gente, e às vezes a gente acha que quando essas coisas acontecem, Deus está brigado com a gente, Deus está, né, de mal com a gente. Mas na verdade Ele está nos preparando para algo novo. Todos esses tempos são de preparação para algo novo. Ele age assim porque enquanto o velho não for embora, o novo não pode vir. Nós ficamos pensando nas pessoas que muitas vezes até deixaram a igreja, às vezes fica contando as pessoas que deixaram a igreja, não é? Só que se essas pessoas deixaram a igreja e não retornaram, isso significa que se elas se foram, é porque elas não têm mais parte na nossa história. Daqui para frente elas não têm parte na nossa história. Nós não temos nada contra elas, talvez elas não tenham nada contra a gente, mas elas não são parte mais da nossa história. Então, em vez de você se entristecer com as que saíram, ficar pensando nelas, pense nas que estão vindo e as que virão. Amém? Glória a Deus. Se você entender que as perdas são uma preparação para as coisas novas na sua vida, você não vai mais andar tão desesperado por aí, não ansioso nem nada. Se você não se libertar do seu passado, não tem como você seguir em frente. Esse é um outro ponto importante. Nós não podemos ter a mente do povo de Israel, que vivia todo o tempo caminhando rumo à terra prometida e reclamando e querendo voltar para o Egito. Ai, que saudade do Egito, ai, a cebolinha do Egito, ai, tarará. Ou seja, olhando para o passado. Você já reparou quando uma pessoa vai mudar de casa e que tem que embalar as coisas para mudança? Só que você já reparou que tem gente que quando está fazendo mudança não quer deixar nada para trás? Nada, está sendo um lugar, aquilo, aquela tranqueira, aquela tralha não serve mais para ela, mas ela quer levar, arranjar um jeito de levar junto. Aí de repente está lá mexendo no meio daquela confusão toda, ela acha lá um vidrinho que tem um dente de alguém, que foi o primeiro dentinho que caiu, aí ela pega aquilo e separa e não sei o que, e a primeira boneca não sei de quem, é o primeiro sapatinho de alguém, e não se desliga, sabe, irmãos? Fica aquela prisão. Outras famílias falam, não, nós vamos doar então. Outras, vamos doar. Então, então vamos doar. Aí pega lá a garagem da casa e enche de coisas que vão para doar. Só que, os objetos ficam tudo lá na garagem. Só que cada membro da família, de vez em quando, vai lá, dá uma voltinha na garagem e desiste de doar aquilo e traz de volta para dentro de casa. É dentro de casa. É dentro de casa. E sabe o que acontece? Vai trazer tudo de volta para casa, a casa continua cheia, muitas vezes, me perdoe, de porcaria, que vai juntar o quê? Barata, bicho e qualquer coisa assim. Deu para entender? Terceiro ponto, as coisas que estão há muito tempo na sua vida. Ok? Nós precisamos dar uma olhada nisso também. Existem coisas que estão há muito tempo na sua vida, não é? E não quer dizer que porque estão há muito tempo na sua vida, que elas devem permanecer até o fim da sua vida. Então, por exemplo, você tem uma verruga no nariz. Pode ser que você, mas não quer dizer que porque você tem uma verruga no nariz, que você tem que morrer com essa verruga. Pode ser que você coloque lá um remedinho lá e essa verruga caia fora. Ou pode ser também que você vai em algum lugar, faça uma pequena cirurgiazinha e tira aquela verruga do seu nariz. Ok? Então, preste atenção nisso, Ok? Se você tem amizades, sonhos, comportamentos na sua vida, não quer dizer que você deva ter os mesmos comportamentos, as mesmas amizades, os mesmos sonhos, as mesmas pessoas envolvidas com você até o fim da sua vida. As coisas que você está guardando há 20 anos, talvez se tornem as coisas mais difíceis para você mandar embora. Então, cuidado com isso. Ok? Eu já tive que mudar de endereço muitas vezes, troquei de vizinhos, troquei de cidade, troquei de estado, E assim foi. E sempre foi uma bênção tudo isso. Bom, continuando, vai chegar um dia em que você vai ter que deixar embora os seus próprios filhos. Esse é um outro fato. No meu caso, eu deixei os meus filhos. No caso, o Rafael, o pastor Rafael e a Renata, que foram com os netos para Curitiba. Estão lá até hoje, Ok? Permanecem lá ainda. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte, No caso deles, eles foram para lá. No caso da Tati, ela deixou a casa, Para quê? Para se casar com o Jairo, ok? Então, tudo certo, perfeito, ok? Agora, é uma coisa engraçada que existem casas, existem famílias onde tem uma jovem de 15 anos, uma jovenzinha de 15 anos, e de repente ela já está falando em sair de casa, de morar sozinha e não sei o quê e tudo mais. Elas querem ir embora de casa.
Os pais não estão mandando, mas elas querem ir embora de casa. Mas também existem outros tipos de filhos, não é? Que já estão com 40 anos, ou às vezes até mais, que moram na garagem da casa dos pais, com 4 filhos, por exemplo. Embora isso não seja uma coisa boa, nós sabemos, não é? As pessoas nunca se acomodaram naquela situação. E os avós que moram ali estão felizes da vida porque todo dia eles estão vendo os netos. Agora, se você chegar para esses avós e perguntar, escuta, por que vocês não fazem alguma coisa, né, para essa situação mudar? Eles dizem, não tem importância, está bem, está tudo bem assim, né? Mas não sobrecarrega, não, onde come 2, come 3, onde come 3, come 4, não tem nenhum problema não. E continuam felizes com esse, então vão perpetuando aquela situação velha que nunca acaba se mudando. Outras pessoas têm um comportamento quando elas perdem um emprego, né, um emprego de muitos anos. Alguns pensam até em se matar, né, porque perdeu um emprego de 20 anos. Mas sabe o que acontece? Sabe por que Deus às vezes tira a gente de alguns empregos de muitos anos? Ok? Porque a única forma, não é, de Deus, Deus permite que a gente seja mandado embora, porque a única forma de Deus tirar a gente daquele emprego, porque Ele quer dar algo melhor para a gente. Só que a gente não solta daquele osso. A gente fica agarrado nele, não solta do osso, né? E o que acontece? Deus quer dar algo melhor e não tem como. Então, o único jeito, às vezes, Ele permitindo que você perca o seu emprego, para você possa descobrir o que Ele tem de novo para a sua vida, tá ok? Você já viu aquelas pessoas que quando o sapato estraga, elas colocam sola de pneu de carro? Hoje não é muito comum fazer isso, mas antigamente era, né? Então uma pessoa fica até o último dia da vida andando com aquele sapato, com aquele pedaço de pneu, né, servindo de sola. Bom, vamos adiante um pouquinho. Tem coisas na sua vida que você está com elas há 30 anos, 40 anos, mas que você precisa mandar embora. Você já viu aquela história daquela jovem que vai se casar e que a família quer que eles usem, não, tem que usar o vestido de noiva da avó. O vestido de noiva da avó, a mãe já usou e agora a jovem vai casar, coitada da jovem, né? E vai ter que usar aquele vestido. Não, mas a gente manda lá na tinturaria, né? Ou lá na, na lavanderia, né? A gente conserta aqui. Aí a jovem fala, não, mas tem uma mancha aqui, né? Eu falo, não tem problema, a gente coloca um laço de fita, um babado, e aí a gente dá um jeito. Quer dizer, querem reformar um vestido e quer que a coitada da jovem use um vestido feio, muitas vezes, velho, amarelado e fora de moda. Mas a família insiste em perpetuar, porque é uma honra. Né? Quer dizer, querido, tem coisas que precisam ser também analisadas, né? Porque isso trava. O quarto item é reter o velho, é reter o novo. Cada coisa na sua vida que você retém e não deveria estar retendo, é mais um dia que você perde de receber de Deus aquilo que você já deveria ter recebido. Você retém o velho e o novo fica retido também. Quando você retém o velho, é reter o novo. Você mesmo pode ser, eu também me incluo nisso também, isso não é só para você, não é para mim também, sabe que você mesmo, eu também, somos os responsáveis por algumas coisas ruins que acontecem na nossa vida, exatamente por causa dessa mentalidade. Sabe o que nós fazemos na prática? Empurramos a bênção de Deus para longe, porque nós não queremos limpar a nossa casa, em todos os sentidos, tá ok? O quinto e último é os sentimentos são péssimos conselheiros. Para você conseguir se desfazer das coisas velhas, você precisa se guiar pelos princípios da palavra de Deus. Para você, vou repetir, conseguir se desfazer, se livrar das coisas velhas, você precisa se guiar, né, no caso, pelos princípios da palavra de Deus, e não pelos seus sentimentos. Toda vez que eu prego uma mensagem sobre essa, sempre alguém, eu percebo que às vezes as pessoas ficam um pouco meio assim, cheio de dodói, ai, nossa, muito duro o que o pastor falou, mas isso, como é? Não. O problema é que elas recebem isso no sentimento. Elas seguiam pelos sentimentos. Porque elas se guiassem pela palavra de Deus, elas iam obedecer essa palavra. Nós pregamos há um tempo atrás uma palavra semelhante. Quantos será que tomaram de fato o pé disso e tomaram uma ação? E quantos que tomaram uma ação viram o resultado? Com certeza absoluta nós temos testemunhos sobre isso. Então, se você se deixa guiar pelos seus sentimentos, você jamais vai conseguir romper, por exemplo, uma amizade, mesmo que seja com uma pessoa ruim, uma pessoa mundana, que você tem que se afastar dela. Você nunca vai ter coragem de mudar, por exemplo, de endereço, mudar de cidade, mudar de estado,
até mudar de país, você nunca vai trocar de emprego, você nunca vai mudar a sua maneira de pensar e nem de ser. Então você e eu não podemos permitir nunca mais que os nossos sentimentos fiquem apegados a alguma coisa. Deus nunca vai poder te dar algo novo enquanto o velho estiver presente. Lembre-se de que os odres velhos, eles têm a capacidade, o potencial para destruir as coisas novas. Eu vou repetir, lembre-se de que os odres velhos, eles têm o potencial, a capacidade para destruir as coisas novas. Se você pega um odre velho e coloca vinho novo, o que acontece? Ele estraga o vinho, derrama o vinho e estraga o odre ainda. Só prejuízo. Deu para entender? Voltando agora assim para nós encerrarmos mesmo, eu queria só fazer um comentário rapidinho. Nós estamos pedindo vinho novo a Deus. E muitas vezes Deus não pode nos dar esse vinho novo, porque os nossos odres são velhos. E se ele der esse vinho novo, os odres vão se romper e esse vinho novo vai ser desperdiçado, vai ser derramado. Então existem muitas coisas que precisam ser tiradas da sua vida e da minha vida. Ainda que dor no nosso coração, ainda que sangue. A Bíblia fala de uma circuncisão física, mas a mais importante e necessária é a circuncisão do coração. Na circuncisão física é tirado o prepúcio, aquela pelezinha do órgão sexual masculino. O sangue é derramado, mas para que algo novo aconteça, é necessário cortar aquilo que é velho, para procriar, para Deus numa nova base. Debaixo de um novo pacto, debaixo de uma nova aliança. Agora, a circuncisão do coração ela é exatamente igual. O Senhor vem para a nossa vida, como sumo sacerdote que Ele é, com uma faca de pedra afiada na mão e corta no seu coração, no meu coração, certas coisas. O seu coração vai sangrar e você vai sofrer. Mas logo depois você vai começar a ser curado. Vai ser fortalecido. Vai começar a se multiplicar, gerar novos filhos para Cristo. Ou seja, vai gerar coisas novas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quando o pastor Rafael saiu, foi embora, para nós todos foi dor, foi sofrimento naquela hora. Mas depois se tornou muita bênção também na nossa vida e na vida deles. E quem caminha conosco já há muitos anos, agora eu encerro mesmo, sabe que a gente teve muitas perdas na vida também. Nós tivemos momentos que perdemos pessoas queridas, perdemos bens materiais, perdemos dinheiro muitas vezes e tantas coisas mais. Entretanto, depois dessas nossas perdas, o que aconteceu? Nós recebemos sempre bênçãos novas. Sempre bênçãos novas. Mas enquanto nós estávamos no meio das dificuldades, muitas pessoas questionaram a gente se realmente Deus estava conosco. Se nós não estaríamos vivendo uma vida de pecado. E por isso que as coisas estavam, entre aspas, dando errado para a gente. Mas a verdade é que nós estamos passando por um processo de circuncisão nas nossas emoções. Para poder estar prontos para entrar nessa nova criação. Novo tempo que Deus tem para a minha vida, para a vida de Elci, para a nossa vida como família, com pastores na igreja, para a sua vida, que você aí que está ouvindo. Amém, querido? Guarde essa palavra no seu coração. E vamos orar agora, pedir ao Senhor que cumpra essa palavra. Eu quero liberar a palavra e abençoar a sua vida, para que você alcance isso, e que eu alcance com você também tudo aquilo que está na sua vida e na minha vida também faltando, para que a gente possa receber toda essa plenitude de Deus que Ele tem reservado para nós, individualmente e como igreja também, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa palavra poderosa que o Senhor tem revelado ao nosso coração. Muito obrigado por esse alimento que pode transformar realmente a nossa vida. Nós queremos te pedir perdão, eu em meu nome, e também peço perdão juntamente com os meus irmãos, por todas as vezes que nós resistimos, que nós preservamos o velho e, portanto, perdemos o novo, perdemos as oportunidades, perdemos a oportunidade de provar coisas novas, bênçãos novas, coisas maravilhosas que o Senhor reservou para nós, ainda neste mundo. Muito obrigado por todo o crescimento espiritual que o Senhor tem concedido às nossas vidas também nesses tempos. E agora, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o teu poder sobrenatural venha, a tua espada passe agora, para separar a alma do espírito, operar merismos nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, para que seja cortado todo o laço, toda amarração, toda embromação que tem nos feito paralisar, Senhor, que tem paralisado a nossa vida, esses pensamentos errados, esses pensamentos retrógrados, esses pensamentos ultrapassados, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que eu tenho algo novo para todos nós, não é? As coisas velhas já passaram.
Então, que realmente todas essas coisas elas passem da nossa vida e nós possamos experimentar esse novo do Senhor, esse vinho novo que nós sabemos que é muito melhor, que é a tua graça se manifestando livremente nas nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, eu abençoo a tua igreja, na graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Deus o Pai, no poder e na unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Querido, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você ter me ouvido. Que Deus te abençoe grandemente e tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.